As respostas estão em você. Então, não se desgaste, nem gaste energia buscando isso fora. Gaste a energia que você tem para se conhecer. Fala, alquimista! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Alquimia de Si, um podcast da Taurus, onde a gente conversa com várias pessoas especialistas e referências no mundo do autoconhecimento, da espiritualidade e do bem-estar, sobre as suas transformações e tudo o que gostaríamos de ouvir para mudar as nossas vidas. Eu sou o Rafael Tomazini, um dos fundadores da Taurus, estou hoje aqui com o Eloy e com o Paulo, beleza? Como que vocês estão? Boa, Tudo bem? tô ansioso pra essa conversa. Estamos aqui também para agradecer o Jimmy Sport Studio, que sempre recebe a gente aqui nessa casa maravilhosa, que acolhe a gente tão bem, e também a granola da Dedi, que acompanha a gente em nossos episódios, já faz alguns episódios, como vocês podem ver, uma granola artesanal, natural, maravilhosa, de uma grande parceira nossa. Hoje estamos aqui com uma pessoa formada em administração de empresas, com ênfase em marketing, pós-graduada em neurociência e comportamento humano, onde construiu também uma carreira como gerente comercial em uma das maiores empresas de medical service do mundo. Em 2016 mudou-se para a Índia em busca de viver o yoga em tempo integral, buscando a origem da ciência, sistema e filosofia do yoga. E nessa vivência na Índia, ela estudou diversas linhagens do yoga. E hoje, com mais de 10 anos aí de caminhada no mundo do yoga, é fundadora e docente da Yoganaya, uma escola internacional de yoga. E também foi uma das responsáveis pelo projeto Mahakarma, que oferece aulas de yoga em vários estados e várias cidades do Brasil. Bem-vinda, Ana Lug. Obrigada. É um prazer receber você aqui. É um prazer estar aqui. A gente sempre traz convidados que a gente já conhece de alguma forma, né? Então, assim, eu já acompanhei as aulas da Ana, já tive a oportunidade de acompanhar algumas aulas do curso que ela oferece no Yoganaya, não que ela estava ministrando a aula, né? E aí, assim, fico sempre, caramba, essa pessoa deve ser um poço, assim, né? O que eu posso perguntar para ela? Queria tanto ter um bate-papo, e o podcast é o maior trunfo que a gente tem. É uma desculpa que a gente achou para conversar com pessoas incríveis. Exatamente. Segunda-feira à noite. E conversar sobre coisas que geralmente não se conversa quando a gente chama para um café, né? Então, a primeira pergunta que eu quero fazer, assim, que geralmente é a que a gente faz para todos os convidados é: Ana, qual é a sua história? Quem era você antes dessa jornada do yoga, que é o seu caminho do autoconhecimento? E qual foi a chave que te fez ir virar tudo e ir para esse caminho? Qual foi a chave é uma grande pergunta, né? A gente se pergunta tantas vezes, né? Será que eu estou indo para o caminho certo? Será que é isso? Não foi diferente comigo. Eu gosto de dizer que eu adoraria ter nascido yogi. Adoraria. Eu imagino. Não foi o meu caso. Eu conheci o yoga já depois de ter caminhado um pouco. Mas eu acho que nunca é tarde e acho que nada acontece fora da hora. Eu sou filha, mãe, esposa, sou namorada, sou amiga, sou várias coisas dentro desse papel que eu trilho todos os dias. E sempre tive muitos sonhos. Um deles era de ser uma executiva, de ter uma equipe, de alcançar um cargo importante, e lutei muito por isso. Fui muito cética, não acreditava muito em muitas coisas, sou neta de um avô índio que não acreditava na farmácia, e eu, ao contrário dele, não acreditava nele. O mundo dá muitas voltas. E eu gosto de dizer que, assim, enquanto vivo, o meu avô, ele fez o que pôde para passar os conhecimentos adiante. Mas eu confesso que hoje ele é muito mais presente na minha vida, ao meu lado, como um guia espiritual mesmo, do que ele foi quando vivo. Porque quando vivo, a minha inconsciência era muito grande. Sim. E eu aproveitei muito pouco dessa experiência quando ela existia do meu lado. Então, hoje faz muito sentido lembrar disso e pensar, nossa, eu quando vou para a Amazônia vejo o meu avô em muitos cantos, de muitas formas. E acho que nada acontece por acaso, né? Eu acho que o universo desde cedo foi me mostrando um caminho
mas a inconsciência faz com que a gente não enxergue os sinais. Então, eu trilhei a minha história dentro do mundo, dentro dos hospitais especificamente. Eu comecei muito cedo. Criei esse caminho dentro de uma carreira, gerenciei times dentro dos hospitais, acompanhei grandes cirurgiões, grandes protocolos. Ironicamente, acompanhei desde o início o protocolo da cirurgia da diabetes. E hoje eu sou uma pessoa diabética. Nossa. E é muito curioso porque quando eu vejo isso, eu penso, nossa, pensar que eu acompanhei todos os detalhes de como é a evolução dessa doença para anos depois eu ter que conviver com ela e me perceber dentro desse completo, mundo. né? Você acompanhou ela de todos os lados. De todos os lados. Você conviveu com ela de duas formas muito diferentes, né? Exato, em 2 momentos muito diferentes da minha vida, inclusive, né? Hoje como yogi, e que bom que é hoje, porque hoje eu consigo estudá-la profundamente. Sim. E hoje eu tenho muitas ferramentas para melhorar a forma como eu lido com isso. E naquele momento, olhando do lado de fora. Mas confesso que, apesar de eu ter chegado no lugar que eu queria, não era aquilo. Ainda não estava bom, ainda estava faltando alguma coisa que eu não sabia identificar o que era. Descobri muito por acaso. Eu sempre gostei muito de esportes, sempre gostei muito de coisas que fizessem o meu corpo se mexer e sempre fui muito curiosa. Então, eu já tinha sido muito assídua nas academias, já tinha feito dança, já tinha feito balé, já tinha conhecido Pilates. E em um determinado momento da minha vida, eu sou casada e uma das coisas importantes na minha vida é o meu casamento e a forma e a intensidade com que eu vivo esse casamento. E naquele momento, o meu marido, que é diretor de fotografia em cinema, pegou um trabalho fora e ia passar 3 meses longe. E era a primeira vez na minha vida que nós estávamos longe por tanto tempo. Então, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, uma amiga me disse, por que você não vai para a academia? Falei, não aguento mais. Não quero, não é isso que eu quero. Eu preciso de uma coisa nova. Ela falou, então acho que você devia fazer uma aula de yoga. E confesso que até aquele momento eu sabia muito pouco do que era yoga. Eu não sabia nem por que yoga era algo que tinha um lugar específico para ser feito. Por exemplo, um estúdio. Por que tem que ser num estúdio e não dentro de uma academia? Ela disse, não, numa academia não. E me indicou o estúdio que era, o estúdio referência em São Paulo naquele momento. E eu fui, por curiosa que sou, falei, vou lá ver o que rola. E confesso que foi uma virada de chave, assim, para mim, de entrar em uma aula que eu desconhecia completamente e sair me sentindo muito bem. É como se tudo se preenchesse naquele momento. Quando eu entrei no carro, eu falei, nossa, é isso. É isso que eu preciso. Que maravilha. Desde a primeira aula você já... Não, eu me encantei profundamente na primeira aula. Profundamente. Foi uma coisa assim... Eu nunca vou esquecer a sensação que eu tive quando saí daquela aula. E eu acho que nesse momento, a vida me mostrou um novo caminho. E sem perceber... Tudo que eu fiz, ele de alguma forma me direcionava de volta para esse caminho. Foi só quando eu fui morar na Índia que eu comecei a ter a real percepção dos sinais que a vida mostra. De novo, o que me levou à Índia pela primeira vez foi, mais uma vez, a minha curiosidade. Eu tinha muita curiosidade de entender o que tinha lá. Enfim, foi isso que me levou à Índia. Chegou um momento que eu fui por curiosidade de entender. Eu já era praticante de yoga há quase 10 anos naquele momento. Não tem palavra que descreva o que é estar na Índia, porque a Índia ensina muito. E ensina você a se conhecer. Ensina você a entender a vida, porque tudo lá é muito intenso. Não que a vida não seja, mas é como se a vida te desse um chacoalhão e dissesse, olha, estou te mostrando. As coisas não estão nas suas mãos, você não tem o controle, e isso fica nítido o tempo todo enquanto você está lá. Nada do que você planeja acontece, tudo do que você imagina é diferente. É impossível estar na zona de conforto em algum momento. Mesmo quando você está nos melhores hotéis, você percebe que ainda assim não tem zona de conforto na Índia.
Falei, olha, só que queria fazer o seguinte, queria ir para a Índia, mas eu queria ir sem data para voltar, eu queria ir para ficar lá. Enfim, eu já estava muito decidida, não tinha nada que me fizesse mudar de ideia. E foi assim que eu fui. E eu fui mesmo porque eu queria muitas coisas. Eu queria saber mais do yoga, eu queria me conhecer melhor, eu queria entender melhor o que é a Índia, o que são os indianos, e o que é yoga para eles. Porque uma das coisas que eu descobri é que tudo que eu sabia de yoga não era nada quando eu olhava para eles. Eu pensei, tem alguma coisa errada, né? Tô O que é aprendendo isso? errado. Fiquei 10 o que anos é isso? praticando yoga tudo errado. Peraí. Eu fui com a intenção de fazer um curso de formação de yoga lá e nos primeiros dias da primeira semana lá, eu falei, nossa, eu não sei nada de yoga, não sei nada. Como é que eu acho que eu posso querer ensinar alguém a fazer alguma coisa só porque eu sou uma praticante, uma mera praticante que praticou durante um tempo que acha que sabe alguma coisa? E aí eu descobri que eu estava muito enganada, que yoga estava muito longe de ser o que eu imaginava. E foi quando eu conheci, eu acho, o verdadeiro yoga. O que A seria? vida. E o que seria? Isso que eu ia perguntar. Porque assim, Tem muitas dúvidas, né, da galera até que manda, né, pra gente, É. perguntando das linhas. Hoje o yoga ele tá muito difundido, né? No Brasil, muito. No mundo também. Assim, tem youtuber pra tudo que é lado do mundo, assim. E tem... Alon lá, né? Olha, honestamente, assim, eu não sei quantos tipos de yoga existem, Eu assim, vi que mas tem o Beer Yoga. O que seria isso? tem Ai, tem beer, tudo. cerveja de animal, yoga. flow, tem yin yoga, tem os mais clássicos, né? Hatha, vinyasa, tem... Aí, tem gente que fala assim, o yoga, na verdade, não tem nem postura. Aí, então, assim, o que que é? Agora, interrompendo um pouco sua biografia, né? Olha. Aproveitando que a gente já entrou na Índia e já tá estudando yoga, o que é o yoga? Claro, na essência, sei que talvez não vai dar pra explicar É dentro do tudo, possível, né? mas assim, em sua de uma essência. de uma maneira resumida. Não assim. sei nem se é na minha essência ou na minha interpretação. Eu gosto mais de dizer que é na minha interpretação, porque eu acho que a vida tem muito a ver com a forma como a gente interpreta as coisas. Sim. E na minha interpretação, dentro de tudo que eu vivi, yoga é uma forma de viver. É um jeito de lidar com a vida. É um jeito de enxergar a vida e responder a ela. Então, todas as técnicas, todos os estilos, todas as práticas, tudo isso são apenas caminhos ou, como a gente fala muitas vezes, ferramentas que nos ajudam a mudar a forma como a gente reage à vida, enxergando a vida através de uma outra interpretação. E aí eu acho que a gente vive yoga. Isso é yoga. É a forma como a gente vive. Por isso ela é conhecida como uma filosofia de vida. E uma das coisas que se fala muito é que, mas todo mundo vai para a Índia imaginando ver muito yoga. Mas as pessoas vão para a Índia imaginando ver muitas pessoas praticando posturas de yoga, o yoga asanas. que a gente conhece, os asanas, né? Assim. E aí a gente não vê isso. Isso existe em alguns lugares, mas você não vê em qualquer lugar o tempo todo. Lá Porque a prática é gente mais cria... como? Não, mais a gente meditativo? cria uma ideia, ideal, eu né? acho, Você né? acha que das o pessoal tá pessoas. praticando na padaria, tomando café da Exatamente. manhã, o Você pessoal vai tá andar em virado. Nova Delhi e as pessoas Sim, vão estar no meio da praça ali, todo mundo Fazendo lá no praticando. Acorda fazendo... Estão sim praticando, mas não os asanas. Acorda imagina. todo mundo na beira do Exatamente. Ganges fazendo saudação ao sol lá. E aí, Fileiradinhos. Tem isso? Tem, claro que tem. Em vários lugares tem. Você vê pessoas praticando? Vê, mas a gente cria uma imagem muito diferente, igual antigamente as pessoas achavam que na Avenida Paulista encontravam-se animais selvagens no Brasil, né? Existia isso, porque a gente cria uma ideia do que é aquele país. E o yoga da Índia, ele está na forma como o indiano vive. O indiano, ele vive yoga. Então, assim, em Nova Delhi, você não vê as pessoas praticando asana no meio da rua, mas você vê eles praticando no trânsito. Quando você vê o caos do trânsito. Nossa. Quando você vê aquela loucura e você vê o motorista sem mover
uma ruga do rosto, sem fazer uma cara feia, sem mudar a expressão, dirigindo na maior tranquilidade enquanto alguém fecha ele, uma pessoa buzina, enquanto é um ele... emaranhado ali, né? É uma loucura. E aí você fala assim, isso é yoga. Porque ele não está se irritando. Aquilo para ele é totalmente comum, é normal, tá tudo certo. A gente aqui, com uma fechadinha, surta, desce do carro, briga, morre, bate. Nossa, sim. Sabe? Então você vê assim, o yoga dentro das atitudes, da forma como eles reagem quando as coisas dão errado, por exemplo. Ai, não deu certo. Mas não deu certo não é o motivo de surtar. Não deu certo, para eles não era para ser. Então você diria que o yoga ele já é uma característica da cultura indiana, assim. Porque talvez nem todos lá pratiquem os asanas, Sim. mas de alguma forma, como cultura, Desde criança, né? eles têm esse comportamento de se manter... Esse comportamento de equânime ser diante menos Isso. reativo aos movimentos desafiadores da vida. Até porque a vida na Índia é muito dura. Então eu imagino, acho sim. que o yoga ele surge há milhares de anos atrás e ele segue como uma filosofia de vida, porque eu fico imaginando que é impossível viver na Índia se você não tiver essa cabeça. Sim. Não dá. Se a gente fala que nós ficamos estressados morando numa cidade como São Paulo, é porque a gente não viu o que é morar numa cidade como Nova Delhi. E aí você pensa, e por que eles não estão morrendo de estresse, não estão surtando, não estão tendo 1 milhão de disfunções mentais como nós? Uau. Porque é uma forma de viver diferente. Sim. Porque é uma lente, forma né? de... Uma lente de contato que você A você nossa troca sociedade aqui é lente. muito baseada no controle, né? Muito, exatamente. Eu acho que esse é um grande ponto. O indiano acredita literalmente que o controle não está na mão dele, especificamente. O único controle que ele tem é como ele reage, não a forma como isso vem para ele. A gente tem uma certeza muito forte de que os controles estão todos aqui. Na nossa mão. Né? Eu acho que até uma analogia com a própria música, né? A forma que eles pensam música, a gente Exatamente. ouve música A microtonal. escala. Para uma pessoa mais leiga, que aqui toca um estilo mais popular, vai falar, não, aquilo ali tá desafinado. Mas não, só tá num microtom, só tá numa tonalidade, numa escala que você não está acostumado a ouvir. Sim. E acho que com a cultura toda, com a forma de lidar com o problema, com a diversidade da vida, deve ser a mesma coisa, né? Como esse cara não tá surtado com aquele trânsito que você nunca vai ver no Brasil, um trânsito daquele. Exatamente. Como ainda assim o cara tá pleno, tranquilo. igual você falou. Parece sem- uma questão de educação, de cultura, É a de ótica da pessoa, construção, porque não né? tem outra Desde o coisa, berço, não é possível, parece, né? E onde que tinha, né, onde até hoje, né, talvez você use uma conexão, né, do que rolou na neurociência com as experiências, né, da yoga. Eu uso o tempo todo, principalmente porque eu sempre fui muito cética e tive muita dificuldade, inclusive, eu tive que me trabalhar muito para entender o que eram as experiências que as pessoas tinham com diferentes técnicas do yoga, com diferentes medicinas, por exemplo, as medicinas da floresta. Porque eu, por exemplo, só trazendo um exemplo de quão cética eu era, eu acho que além de cética, a minha mente, ela criou um certo padrão de bloqueio. Eu acho que esse meu lado cético me fez buscar uma coisa, nós ocidentais, buscamos muito comprovações. Tudo precisa ter uma comprovação. Alguém tem que dizer que isso aconteceu, ou você precisa ter visto, ou você fala assim, tá, mas Uma explicação lógica, cadê? né? Exatamente. Cadê? Porque os orientais não são assim. Para os orientais, se um mais velho, um ancião disse que é assim, eles acolhem a ideia de que é assim, eles respeitam a vivência anterior, eles acreditam e não precisa ter papel nenhum que comprove isso. A gente não. A gente ignora o conhecimento ancestral e a gente precisa que algo... a cara, às vezes, né? Exatamente. Como que você acha que afeta as pessoas isso, essa busca o tempo todo por provas? Eu acho que isso desgasta o nosso cérebro assim de um jeito horroroso. Por isso nós somos tão estressados e temos tantos problemas mentais. Porque a gente está o tempo todo gastando essa máquina, porque como toda máquina, o corpo é e o cérebro faz parte dele, Não é o infinito, nosso né? grande,
o nosso grande comando central, e a gente se desgasta muito, buscando o tempo todo um monte de respostas. E o yoga, ele trabalha dentro da filosofia de que as respostas estão em você. Então, não se desgaste, nem gaste energia buscando isso fora. Gaste a energia que você tem para se conhecer. E esse contraste me fez querer estudar como é que a ciência enxergava esses trabalhos que não precisam de nenhuma comprovação, né? Então, a primeira vez que tive uma experiência sensorial dentro do yoga, fiquei encantada. Fiquei pensando, nossa, eu consigo fazer isso. Eu também consigo sentir, eu só preciso me esforçar mais que outras pessoas, mas eu consigo sentir. E aí quando conheci a neurociência e descobri que existia uma ciência que estudava especificamente o funcionamento cerebral para explicar várias coisas, entre elas experiências sensoriais, eu quis entender o que acontecia comigo. Porque eu era Você assim. praticava yoga ou de forma geral? De forma geral. Porque Então, eu a tinha neurociência tantos bloqueios. Foi um caminho de autoconhecimento para você, de alguma Também, vez, né? porque eu estava num processo de autoconhecimento. E aí eu queria, e eu acho que uma das coisas que o yoga, que me encantam dentro do yoga, é essa filosofia de que primeiro você se conhece, para depois, a partir do seu conhecimento, você de alguma forma passar esse conhecimento a outro. Sim, aí você interage com o mundo. Exatamente. Então, primeiro você testa em você. E com a neurociência, comigo não foi diferente. Foi uma busca assim, neurociência e comportamento humano. Então, eu quero entender o meu comportamento, como é. Por que eu reajo como eu reajo? O que acontece dentro do meu cérebro que me faz ser como eu sou? Por que eu não sou simplesmente do jeito que eu quero ser? Não é? Porque às vezes a gente se pega pensando assim, por que eu não sou do jeito que eu quero ser? Eu queria ser daquele jeito, por que eu não consigo? Porque assim, eu acho que assim, isso é uma dúvida universal. Assim, inclusive, às vezes as pessoas elas encontram respostas do tipo assim, tá, eu sei que eu quero ser, sei lá, arquiteto, mas eu não consigo dar o primeiro passo, eu não consigo fazer isso, eu não consigo seguir em frente. Assim, que resposta você encontrou em relação a essas coisas que a gente racionalmente a gente sabe que a gente quer, mas a gente não consegue alcançar? A resposta que eu encontrei é que o nosso sistema nervoso central é algo muito mais complexo do que a gente possa imaginar. Sim. Muito. E a forma como a gente armazena as experiências que nós vivemos não está no nosso controle. A gente armazena e elas ficam armazenadas em um lugar que a gente não acessa quando a gente quer, do jeito que a gente quer. Isso vem para nós quando a gente não espera, na forma como a gente vai reagindo à nossa vida adulta. Então, assim, grande parte do nosso armazenamento, ele vem quando somos crianças. Sim. E a gente grava muitas coisas que vão refletir no nosso comportamento adulto, sem que a gente saiba, sem que a gente perceba. A gente muitas vezes se vê dentro de um ciclo que se repete, que se repete, que se repete. E enquanto a gente não para olhar e se estudar, a gente não consegue entender por que aquilo está se repetindo. O que está acontecendo que eu de novo estou caindo nessa história. De novo estou numa situação semelhante. De novo parece que eu estou num redemoinho. Sim. Porque o nosso cérebro, ele é algo realmente complexo e as nossas interpretações da vida vêm muito do nosso inconsciente. Sim. E foi no yoga que eu descobri que existem formas de trabalhar com o inconsciente e de mudar isso. O asana os asanas passam por esse lugar? Ou são outras formas de... Não, são outras técnicas. Os asanas, eles passam por uma ação na mente. Então, eles mudam várias coisas, agem na nossa mente. Por isso, eles são chamados de posturas psicofísicas. E por isso é muito comum que numa simples prática de yoga, você veja as pessoas terminarem a prática chorando, ou sorrindo, ou saindo dali assim, tipo, nossa, como se todos os problemas tivessem sido resolvidos e só o que ela fez foi uma sequência de 12 posturas e tudo bem. E o que aconteceu?
Aconteceu que a forma como o nosso corpo se conecta com o nosso cérebro, mexe nas químicas do nosso cérebro e liberam substâncias que fazem com que a gente mude a nossa percepção do dia, do momento, mude o humor, mude a forma como tudo está acontecendo aqui dentro. Porque tudo da nossa vida acontece aqui na mente. Claro. Tudo. Todas as nossas experiências, todas as nossas percepções, todas as nossas sensações, tudo acontece na mente. Mas a gente vive como se não fosse assim. Então a gente vive achando que não. A gente acha que as coisas acontecem no mundo, né? Fora Não de é- nós, é. exatamente. E aí E o é mundo coisa está de contra culpar nós. Exatamente. O mundo está problema contra de todo nós. mundo, sou eu. Então, o problema é o outro que me agrediu de tal forma. O problema é a cadeira que estava na minha frente quando eu trombei, né? O problema está sempre num lugar que não é nosso. Mas quando a gente começa a trabalhar a mente, a gente descobre que quando a mente está boa, eu falei ontem isso na minha aula, eu acho que assim, é simples de entender. Quando você está bem, aconteça o que acontecer, você encara com mais leveza. Ou seja, você Sim. acordou num dia que você está assim, uau, sua capacidade máxima de felicidade, de está se sentindo, sabe, o último biscoito do pacote. E aí, de repente, você vai tomar um café e vira a xícara de café na sua camisa branca. Você pensa, nossa, gente, onde é que eu tava com a cabeça? Dá uma risada, troca a camisa e vai embora, né? Porque não vai ser uma xícara de lógico. café que vai te afetar, né? Mas o dia que você não está bem, que parece que o universo está contra você, essa xícara de café vira uma bomba e a hora que ela explode na sua camisa branca, nossa, o mundo acaba. Aí você perde completamente a razão e aí você se deixa levar por suas emoções, surta, se desgasta, energeticamente você fica assim completamente cansado depois do acesso emocional que você tem e aí acaba o dia. E tudo por quê? Por causa do mesmo episódio. O que mudou? E quem não A diz que gente vai ser seu mudou, né? último dia, né? Você sabe que você vai acordar amanhã, então eu vou deixar essa xícara de café Exatamente. fazer isso comigo, né? E só machuca quem tá machucado, né? Pessoas que geralmente fazem maldade ou que estão por aí xingando todo mundo ou fazendo... Geralmente quem faz isso é porque não tá bem. Porque se você tá bem, cara... Tá igual o beija-flor ali, voando, tranquilão. Exatamente. Na vida, de O boa. mundo, eu falo que quando você está bem, o mundo fica bem. Tudo fica melhor quando você está bem. Quando você não está bem, tudo no seu entorno sofre as consequências de você não estar bem. Total. E uma das coisas que a gente estuda na neurociência e que é muito curioso, né? Se a gente pensasse isso todos os dias, eu acho que a gente viveria diferente. A pessoa que está morrendo, por pior que ela seja, por mais maldosa que ela foi a vida inteira, quando ela está ali, naquele momento, se despedindo da vida, a única coisa que ela não pensa é em fazer uma maldade. A gente vê dentro do centro cirúrgico, inclusive, o desespero das pessoas que conscientemente, de alguma forma, sentem ou percebem que estão deixando essa existência. E aí o que passa é aquele filminho de tudo que eu precisava ter feito que eu não fiz. As pessoas que eu amo que eu não disse que amava, as pessoas que eu queria perdoar que eu não perdoei, aquelas que eu precisava de perdão que eu não recebi. Ou seja, como é que eu desfaço esse emaranhado que eu construí nessa vida? Porque é a hora que se dá conta, que vem um lapso, eu acho, de consciência para você perceber que o que eu levo daqui? Nada. No momento Nada. final, né? Que você vê que tudo que você fez não teve valor algum para aquele momento ali em que sua vida tá Exatamente. assim no fio da espada. E aí, tudo que você foi, tudo que você consumiu, toda aquela raiva que você mobilizou na sua vida, pra onde foi? O que te valeu? Então eu acho que quando a gente pensa nisso, você pensa, não precisa esperar esse momento chegar, né? Não precisa ser assim, né? Exatamente. Pode ser Eu diferente. Eu ia até pensar, tava até pensando aqui, né? Porque assim, hoje em dia a gente vive um problema muito grande. E acho que inclusive, talvez tenha sido assim por muitas décadas já. Mas hoje, com a tecnologia, o nosso cérebro, assim, ele como se não bastasse todas as sensações que a gente já tem na vida, mega complexas, né? A gente vive agora com uma
bomba, assim, na nossa mão, né? Uma bomba de informações, de sensações. Como que a gente pode, hoje em dia, dar o primeiro passo para ter uma relação um pouco mais tranquila com a inevitabilidade da tecnologia nas nossas vidas, assim? Como que a neurociência ou como que o yoga se aproxima disso? Porque é uma novidade, né? Olha, eu responderia, acho que quase todas as suas perguntas que fossem para esse lado, dizendo, com yoga. Tudo a gente resolve com yoga. Porque a gente tem muitos seguidores nossos, tem muitas pessoas que entram em contato com a gente que assim, tô viciado em celular, não consigo largar, A gente é uma plataforma que se consolidou no Instagram, né? Uhum. Então de alguma forma a gente colaborou. Desculpa aí. De alguma forma a gente colaborou pra isso, mas... Mas não postando coisa, né, não, a gente tentou cada fazer o 5 nosso melhor, né? segundos, né? Pra pessoa ficar dando scroll Mas, assim, infinito, né? Todo Começar, dia, por exemplo, uma prática com os asanas Não, mas eu tô já é um brincando. primeiro passo? Não, mas eu tô brincando. Mas eu com acho o que yoga tudo... que os indianos praticam lá, imagina. Exatamente. Sim, eu Não é acho que... sobre os asanas. Exatamente, não é Porque sobre os asanas. Os asanas pode ser que não seja para qualquer pessoa. Não, com Mas certeza. a prática do yoga em sua essência, imagino eu que seja. E como é que a gente chega nela, né? Porque esse é o Pois ponto. é. E como é que a gente chega nela? Dá a dica Eu pra acho galera. que o nome yoga, às vezes, ele, para muitas pessoas, ele inclusive cria uma certa reatividade, do tipo, yoga não. Total. Yoga, sim. nossa, yoga é muito zen, não sou zen. Né? Eu Nem canso de quero ouvir ser, né? isso. Porque quando você nega isso, você já tá negando que você não quer Legal. ser, você não quer chegar lá. É igual Exatamente. terapia. Tô tranquilo com a minha raiva aqui, Por ela é isso minha melhor que- amiga, né? Eu traria yoga através da respiração. Eu acho que não existe chave mestra mais poderosa que a respiração. Totalmente. Assim, como que a gente traz yoga para a vida? Como é que a gente começa? A gente começa fazendo uma respiração consciente. A gente começa observando a forma como a gente respira. Porque o simples fato de observar a forma como você respira conta para você muito sobre você. E a partir do momento que você sabe um pouco sobre você, você tem condições de lidar com isso. Porque enquanto você não sabe, as suas emoções, elas tomam as rédeas da situação. Sim. A partir do momento que você sabe, você tem condições de mudar isso. E mudando o ritmo que você respira, você muda os recados que você manda para o seu sistema nervoso central e você acalma suas emoções. Existe um lugar no nosso cérebro que ele é como se fosse um detector de ameaças, é como se fosse um alarme. E esse mundo tecnológico que a gente buscou tanto para deixar a vida mais fácil, né? Porque a gente buscou isso, Com certeza. não foi à toa. A gente queria ver uma pessoa que está do outro lado do mundo, ali, ao vivo, na tela, e conversar com ela para matar a saudade. Isso é maravilhoso. Sim. Isso é lindo. Isso os Jacksons faziam e parecia uma coisa, uau! Daqui a 2000 anos só. A humanidade vai ter que evoluir Imagina, muito. ele fala com o chefe dele no telão, na casa dele. Imagina que loucura. A gente estava longe de pensar que seria assim e hoje nós fazemos isso. Pois é. Então, eu acho que a tecnologia, ela tem suas vantagens. O problema é o desequilíbrio que a gente constrói pela forma inconsciente com que a gente lida com isso. Tudo dentro do equilíbrio pode ser benéfico. Quando a gente equilibra as coisas, ela tem um lado bom. A quantidade de estímulos que a gente recebe hoje é o que não é bom. Nós somos seres diferentes das outras raças que captam a frequência e as informações do mundo muito pelos nossos estímulos, pelos nossos sentidos. Então, tudo que chega até nós vem pelos nossos sentidos e a gente interpreta isso através da simbologia que nós criamos internamente com as nossas experiências vividas anteriormente. É assim que a gente vê a vida. Quando a gente olha a quantidade de estímulos que a gente tem diariamente, desde o momento em que você acorda, porque o telefone já está aqui do lado, né? Você só faz assim. E aí você já entra num universo inteiro. Pois é desesperador isso. E aí 1 milhão de notificação, né? 1 7 milhão horas de da manhã. É o notificação. BO do chefe, é treta de tudo que você puder família, imaginar, todo notícia ruim, notícia boa, Meu Deus. tudo, né? Não, e às Agenda, vezes alarme. não é nem uma notícia, mas uma meia frase faz seu coração acelerar Nossa, com 1000%. certeza. Já a sua cabeça cria
infinitas Muito. possibilidades. Você nem recebeu a continuação da frase, só um Bem-vindo ao pedaço Parque da dela. Ansiedade, né? É. Mas é isso. Pois como é. não? E daí, nessa hora, quando a gente tem aquele start de dizer, para, como é que eu tô respirando? Porque daí a gente percebe que automaticamente a gente está respirando mais curto. Quando você respira mais curto, o coração precisa acelerar. Quando ele acelera, ele envia uma mensagem para esse lugarzinho que é esse detector, Alerta, né? que ele diz assim, opa, Alguma coisa tá acontecendo. levanta o exército que a gente precisa lutar. E aí 1 milhão de coisas acontecem no nosso cérebro. As químicas, elas se desorganizam completamente. E aí quando a gente vê, são 7 da manhã, a gente está ansioso, Nossa. estressado, com o nível de cortisol lá em cima. E pra quê? E onde é que a gente vai chegar desse jeito? E com o Sim. que a gente vai fazer com esse corpo se a gente vai acabando com ele dessa forma? Porque a gente não precisa nem levantar da cama para acabar com o corpo. Deitado mesmo a gente consegue O fazer sol isso. nem raiou e você já tá pegando fogo ali, né? E eu verdade, fico né? assim, eu fico muito. Qual que é a palavra? Compadecido? Não sei se é a melhor palavra, não. Eu fico muito comovido com a maneira como a gente vive hoje, sem perceber que a gente tá vivendo assim. Porque as pessoas, elas subestimam muito, por exemplo, o poder de prestar atenção na respiração. Cara, às vezes as pessoas acham que a gente tá tirando elas de algum jeito. Não, a pessoa que tá irritada, a última coisa que ela quer ouvir é respira. Mas não é nem tá É. irritado. É qualquer sensação que você tá tendo que é muito intensa, você vira pra pessoa e fala assim, calma, ó, faz o seguinte. E assim, você fala não nesse sentido de, pô, cara, Calma, respira. calma. Não é assim. Já tô Porque daí a respirando. pessoa te vira o soco, né? Mas assim, peraí, ó, vamos fazer o seguinte. Nossa, eu já fiz isso várias vezes. Vamos fazer o seguinte. Respira junto comigo. Vamos respirar devagar. A pessoa olha assim, já. Tipo, nossa, fala sério. Até segura a Tá respiração, né? Respiração vai me ajudar nessa hora, tá bom. É, Aham. exatamente. Vai te ajudar. Mas Vai é te ajudar. exatamente. Mas a inconsciência é uma coisa tão grande, tão É. presente. Né? Por isso que eu falo que não existe no mundo uma pessoa que não precise de yoga. Todos nós precisamos. Sim. Todos nós precisamos aprender a respirar. Todos nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções. Todos nós precisamos, de alguma forma, entender como é que eu faço para desligar essa conversa gritante que tem dentro da minha cabeça. Sim. O que eu faço? Porque às vezes você olha a pessoa, ela parece o ser humano mais calmo do universo. Mas ninguém tem ideia do que está se passando ali dentro. Pois é. Porque as coisas estão aqui, Às né? vezes você até se Dali- surpreende, né? Com essas pessoas muito calmas, Não, de repente exatamente. é uma bomba relógio, né? Que tá ali dentro. Total. E assim, a gente aprende muito a lidar com o corpo, com o espírito, mas pouco com a mente, assim, né? E aí, bom, a gente já falou muito sobre a mente, né? E eu queria saber, assim, das suas formas de espiritualidade, assim, né? A gente não falou sobre isso. Duas perguntas, assim. O que é espiritualidade pra você? E como você pratica espiritualidade na sua vida? A espiritualidade para mim é o relacionamento que a gente cria com Deus, seja ele quem for para você. Seja ele um que vive no céu, um que vive na natureza, um que vive dentro de você, seja a voz que você ouve, seja a sua intuição, seja o que for. É o relacionamento de você com Deus, da sua consciência com Deus. Para mim, isso é espiritualidade. E dentro da neurociência, uma das coisas que eu estudo é que nós somos seres espirituais. O ser humano é um ser espiritual. E ele pode não necessariamente ser religioso, mas ele é espiritual, e são coisas diferentes. Você consegue explicar isso? Porque... A religião, a religião, ela é uma doutrina de um grupo específico, de uma sociedade, de um grupo de pessoas que tem regras, que segue padrões e que, através desses padrões, se conecta com Deus. Um conjunto de dogmas, né? de Exatamente, ritos que Uma validam. estrutura. Uma exatamente. tem toda uma estrutura, exatamente, para essa conexão com Deus. E existem várias, porque as pessoas se conectam com esse estilo, com aquele estilo. Agora, espiritualidade, ela não tem a ver com um grupo de pessoas ou com uma lista de regras. Ela tem a ver
com você perceber que existe algo que está além de você, que não é só você. E quando você passa por momentos difíceis da vida, você Percebe. percebe né? claramente Sim. que não é só você, que existe alguma coisa maior que te trouxe até aqui, e é para essa força maior que você busca forças para não desistir. Então eu acho que todos nós como seres, e a neurociência estuda inclusive o que é a espiritualidade no cérebro, e esse é um assunto que muito me interessa, porque existe esse estudo profundo há muitos anos, de pesquisadores querendo comprovar que essa espiritualidade ela é algo científico, químico, Dá pra ser material, medido. palpável, que pode ser medido, estimulado e uma linha gigante que mostra que não, que existem coisas que a ciência não explica e que os efeitos da espiritualidade no cérebro a ciência não consegue medir, nem explicar, nem não é vai possível. alcançar, sim. Não. E também não consegue estimular, muito menos fazer aquilo acontecer, porque cada ser humano é um ser humano e aquilo que você acredita, só você sabe. Claro. Por mais que você fale, né? Uma vez, um amigo meu falou recentemente que a maior minoria que existe é o próprio indivíduo. Porque você Exato. pode encontrar o seu grupo de yoga ou a sua banda. Cada um é cada um. Não, e só Ponto. você sabe o que se passa em você. Ninguém E sabe. muitas vezes nem você sabe, né? Muitas vezes nem Quando a você gente não sabe. está consciente, muitas vezes é só uma zona que está embaixo do nosso tapetinho do inconsciente e a gente não sabe o que a gente está fazendo, né? É. E como adquirir talvez mais consciência para as coisas que a gente faz na vida sem precisar recorrer. Muitas vezes a religião ela é importante para muitas pessoas também, né? Às vezes a doutrina, o dogma é importante. Eu não acompanho nenhuma religião específica, mas eu entendo que tem pessoas que elas vão funcionar melhor seguindo uma linha reta. Mas para além da religião, como a gente pode encontrar um pouco mais esse silenciamento, assim, para ter mais consciência de si, das coisas que a gente faz? Olha, adorei esse silenciamento. Que talvez seja aí mesmo que a gente encontre no silêncio. Tem muitas pessoas que dizem isso, né? Deus mora no silêncio, Deus mas habita no silêncio. Mas porque para chegar nesse lugar do silêncio, a gente tem muitas etapas. Se tem. Não é? A gente não está falando só da fala, mas de todos os níveis de comunicação que a gente cria, inclusive internamente com a nossa conversa interna, para chegar ao ponto de silenciar essa fala interna e daí encontrar esse lugar onde você se conecta com a alma, onde você percebe que existe algo muito maior que você, que eu e que todos nós, que a gente chama de Deus, né? Então, eu, por exemplo, sou muito espiritual, acredito muito na espiritualidade e amo as religiões. Adoro todas elas. Sou super curiosa, acho que cada uma tem um jeito muito particular de lidar com um grupo de pessoas. E a forma como isso acontece, porque eu acho que a religião ela traz força, ela traz chão para muita gente que precisa de chão mesmo. Então ela dá um rumo, ela dá um caminho. Existem muitas pessoas que se perdem muito fácil. E a religião, ela é uma forma, sem dúvida, de fortalecer o ser humano. Cada uma com seus prós e contras, né? Que eu acho que não tem uma que seja perfeita também. Porque foi criado pelo ser humano, Exatamente. né? A espiritualidade não foi criada pelo ser humano, a religião sim. Já né? é. E quem comanda são humanos. Esse é o Pois ponto. é. Quem coloca as regras são Principalmente, né? humanos, né? E erram humanos como têm humanos. o quê? Ego, né? Então, Sim. e como tudo, E dentro da religião tem hierarquia, e a hierarquia traz poder, e o poder afeta o ego, e aí a gente Por aí vai. vai entrar Já sabe onde acaba, né? Exato. Muito bem. E quais os benefícios, sim, mais objetivos práticos, né, que a yoga pode trazer para qualquer pessoa? A galera tá ouvindo lá, nunca fez, né? Também Sanidade mental. Para mim, esse é o maior benefício que o yoga traz. Equilíbrio e sanidade mental. Porque a sanidade mental é fundamental para que a gente tenha saúde em todos os âmbitos. Quando a sua consciência, quando sua mente não está bem, o resto não está bem. E quando a gente trabalha a mente, a gente trabalha todo o resto. Então, de novo eu falo, para mim, o primeiro passo começa pela respiração. Quando você começa sozinho, você no seu quarto, na sua casa, a hora que você acorda, observar como é que você está respirando e começa a trazer esse hábito de todo dia, observar como é que eu estou respirando. E aí quando você fica nervoso, você
olha para sua respiração e fala, opa, olha eu respirando diferente, vou dar uma organizada aqui, vou respirar um pouco mais lento, vamos ver como é que isso muda. Você vai percebendo os efeitos disso e isso vai mudando sua vida. Então, eu acho que, para mim, o caminho mais simples e mais prático para a gente realmente ver mudanças significativas é respirar. Respirar consciente. Uma coisa que eu acabei de pensar aqui, eu adoro esse podcast, cara. Eu também gosto. As pessoas vão falando e eu fico aqui, matutando assim 1000 coisas. Às vezes eu tô em outros lugares já. Nossa. Obrigado, Aproveita. Deus. Eu fiquei pensando aqui, né? O nome do podcast é Alquimia de Si, né? E a gente tem, assim, eu acho que a humanidade, depois do Paulo Coelho especialmente, né? A Idade Média inspirou muita coisa, mas a coisa de ser alquimista, assim, acho que desde o Egito Antigo, talvez, sempre encantou muitas pessoas, muitos buscadores, muitas pessoas do esoterismo e assim por diante. E aí a gente fica pensando assim, né? Não, a alquimia é transformar os objetos e tudo mais, nananana. E aí a gente esquece que nós somos um caldeirão químico. Totalmente. E como que a gente brinca com essa química do nosso corpo, né? Qual, assim, um trem a vapor, o combustível dele é o carvão, né? O nosso combustível, o que é? É o oxigênio, né? Exatamente. Tá aqui, ó, constantemente. Exatamente. E a gente tem capacidade de fazer alquimia aqui, agora, através da respiração, né? Com certeza. Então muitas pessoas querem ser alquimistas e ficam lá lendo os tomos e leem não sei o que, e leem blá blá blá, e não, porque assim a vida vai ser melhor, etc. E aí às vezes a resposta tá literalmente na frente do seu nariz. Debaixo do nariz, né? Debaixo do nariz. Exatamente. Quer fazer alquimia? Você quer mudar a química? Você quer transformar magicamente a química do seu corpo? Muda a sua respiração. Né? Tudo vai mudar. E você não acha que ela acaba virando uma ferramenta, pode ser direta ou indiretamente, lógico, mas ela automaticamente faz a pessoa se auto-observar. Exatamente. Então ela vira uma ferramenta, na verdade, de Totalmente. auto-observação e de atenção. Totalmente. É como Porque tá com a cabeça em quanto outro lugar, mais... né? Exatamente. Então, assim, ela não é apenas pela questão do Não física, só pelo, né? não, Mas não ela só tem pelo uma oxigênio. função que automaticamente você vai para um lugar que raramente a gente faz quando tá nessa correria que o Paulo falou, né? Até porque da ela está tecnologia. num lugar do nosso sistema nervoso central muito especial, muito único, que ela é acionada tanto pelo nosso sistema nervoso central autônomo, quanto pelo nosso comando. E isso é uma coisa rara, Nossa, sim. porque a gente não precisa pensar para respirar. O sistema nervoso central autônomo, ele faz isso acontecer sozinho. Mas quando a gente para e começa a organizar a nossa respiração, a gente muda a forma como esse sistema está funcionando e a gente reeduca ele. Então, quando você respira consciente, você vai ensinando para o cérebro como é que deve ser quando ele estiver trabalhando no automático. E aí, isso vai trazendo um milhão de informações sobre você. Você vai aprendendo sobre você através da sua respiração. E aí você vai mudando a forma como tudo em você funciona graças à sua respiração. E não só pelo oxigênio, mas exatamente por isso, pela sua auto-observação. A pessoa pode fazer isso em qualquer lugar que ela estiver, a qualquer momento, sem precisar falar nada para ninguém. E a gente consegue, inclusive, alternar o nosso sistema nervoso simpático e o parasimpático, que são os grandes termômetros das nossas reações, né? A gente, com o sistema nervoso simpático, é aquele em que a gente se defende, que a gente reage, e é onde nós estamos a maior parte do tempo. Sim. Por isso somos tão reativos, por isso tudo nos incomoda tanto, porque ele está sempre sendo acionado. E quando a gente observa a nossa respiração, automaticamente a gente fala para o cérebro, segura esse cara aí. Coloca ele quietinho aí, que agora a gente vai levantar o parasimpático, que é aquele que nos restaura, que nos equilibra, que nos acalma. É aquele que a gente aciona quando a gente dorme, quando a gente relaxa. Então, quando a gente vai fazendo essa brincadeira dentro de nós, a gente está respirando. O simples fato de respirar faz com que isso aconteça. Pois é, olha aí a alquimia que você estava buscando nessa vida. A mágica que você estava querendo fazer no caldeirão aí. Buscando montes, asa de morcego, os indianos estão praticando alquimia no olho trânsito. de formiga. Então.
Simplesmente, né? Testa um exatamente. dia, quando ser cortado, não falar nada. Sim. É verdade, né? A gente tá aqui falando de respiração, né? É. E tem o yoga tem, inclusive, sei Várias. lá quantos pranayamas, né? Você sabe quantos são? Depende. Os pranayamas, que são os exercícios respiratórios do yoga, onde lá há milhares de anos atrás os yogis entenderam que através de formas diferentes de respirar, você encontra diferentes estados da sua consciência, você modula isso. E foram criados alguns, poucos. Então os clássicos são poucos. Dos clássicos existe uma infinidade de variações. Sim. E daí o céu é o limite. Aí vira um estudo mesmo, aí né? o céu é o Tá limite, bom. porque daí Tem algum simples que não, a gente pode tem um super Fazer ou simples passar, e né, maravilhoso. Acordou, pra galera? Acordou, não precisa nem levantar da cama e pode fazer a respiração completa. A respiração que muda a nossa forma de respirar. Quando nós nascemos, a gente respira muito diafragmaticamente, ou seja, o abdômen se move quando a gente respira. A gente cresce, a gente muda o padrão e passa a respirar só na parte superior do tórax, encurtando a respiração. Então, Pranashuddhi, respiração completa, é você inspirar movendo o abdômen para frente, as costelas para o lado, o peito para cima. Você utiliza todo o aparato musculatório para fazer uma inspiração e na exalação você volta o tórax com as costelas se reacomodando e o seu abdômen vem gentilmente para dentro. Quando você faz esse simples exercício, você mexe o diafragma, que é uma musculatura que separa a cavidade abdominal da torácica e, como todo músculo, quando trabalhado, ele se fortalece e ele ganha mais flexibilidade e você aumenta a capacidade respiratória porque o pulmão ganha mais espaço. Aí quando você não está prestando atenção na respiração, automaticamente sua respiração melhora. E como diziam os mestres yogi, a nossa vida não deveria ser contada pelos anos que nós vivemos, mas sim pelo número de vezes que respiramos. Quanto mais curto a gente respira, mais a gente desgasta o nosso corpo. Quanto mais lento e profundo, mais vida pela frente. Nossa, que massa. Vocês têm alguma Algumas pergunta pra perguntas? lançar? Tem uma que eu sempre gosto de fazer, assim, porque essa eu acho que ela é muito chocante, assim. Quando você pensa na morte, assim, na sua e na de outras pessoas, o que você pensa? Como você se sente? Você acha que tem alguma coisa depois? Não tem? Você acha que a morte vai ser tranquila, sossegada? Você acha que você sente medo? Você sente... Eu sinto medo. Eu trabalho bastante a minha relação com a morte, porque acho que ela nunca foi uma coisa fácil para mim. A gente se apega muito a tudo, né? As pessoas, a vida e a ausência de respostas do que vem depois. Eu não acho que a vida acaba quando a gente morre. Para mim, essa é uma certeza. Eu acho que existe muita coisa depois da morte. Mas confesso que eu adoro a vida. Adoro. E quero viver bastante. Respira bem devagar. É isso aí. Exatamente. Tudo que eu puder fazer para que esse corpo se mantenha saudável até o final e que para que eu tenha mais tempo aqui para poder fazer o que eu acho que eu vim fazer. Eu vou fazer, com certeza, para estar aqui. Então, a morte, eu acho que ela é um mistério. Ela é um mistério e para nós seres humanos não é uma coisa fácil. Pode ser fácil quando você pensa a minha morte, mas a morte dos outros ela não é fácil. É difícil se desapegar da ideia de que a pessoa não está mais com você e que você não sabe onde ela está, por mais que ela viva no seu coração. Então eu trabalho muito essa minha relação, inclusive nas minhas aulas, de pensar assim, a gente jamais vai morrer enquanto a gente existir no coração dos outros. Sim. É assim que a gente se mantém vivo, eternamente, independente de onde estivermos. Mas é necessário muito desapego para não sofrer quando isso acontece. E uma pergunta, né, que nunca tem resposta igual aqui. Você acabou, né, falando agora, mas existe algum propósito na vida? Eu acho que tem que existir. Eu não acho que a gente veio aqui passear.
o maior propósito que eu enxergo é a nossa evolução como alma. É o nosso aprendizado, porque eu acho que é isso que a gente leva quando a gente deixa essa vida. As experiências que a gente viveu aqui e o quanto nós aprendemos com elas. E eu acho que nada que a gente passa aqui é por acaso. Tudo que a gente passa aqui é para, de alguma forma, nos fazer sermos melhores. Se você pudesse, assim, ó. Tá indo embora. Vamos aproveitar que a gente tá nesse caminho aí da morte, assim, ó. Você não tá mais aqui, assim. Tá chegando o seu tempo. E tudo que você gravou, todo o material que você produziu, tudo que você fez na vida, também não existe mais. Mas você pode dar 3 conselhos. Ou um conselho. Vai deixar um pendrive deixar um lá, legado, né? né? Um pendrive, Deixar uma assim. mensagem, um legado, alguma coisa, né? Pra quem... Pode ser uma frase, tiver pode ser uma palavra, pode ser um discurso mais longo. Que vai ficar aí pra humanidade. O que você diria? Eu diria que a maior sabedoria que nós podemos encontrar na nossa trajetória nesta existência é o ato de se conhecer melhor. E que o caminho mais curto para estarmos bem é nos conhecermos. Enquanto a gente não se conhece, esse caminho vai ficando cada vez mais longo. Então, se tudo que eu fiz aqui desaparecesse hoje, assim como eu pudesse deixar só um pendrive com uma frase, essa seria ela. Para encontrar a felicidade que a gente espera, a paz de espírito que a gente busca e as respostas, o caminho mais curto é o autoconhecimento. É olhar para dentro e aprender a se conhecer todos os dias. Todos os dias, porque nós mudamos todos os dias. Sim. Esse não é um trabalho que a gente faz um dia e fala, agora eu já me conheço, eu sei como eu sou, eu tô ótimo. Não é um livro que você termina de Não. ler. Nunca, né? Todos os dias nós estamos diferentes, todos os dias é você se observar e perceber, hoje eu estou assim. E tudo bem, porque hoje é só um dia, amanhã vai ser diferente. E nem sempre é um caminho fácil, né? Muito pelo contrário, ele dá bastante Se trabalho, né? conhecer, você tirar as coisas da ignorância, geralmente traz muita dor, né? Só que daí te traz a possibilidade de escolher o que você vai fazer com aquilo. Enquanto tá no inconsciente, então é um assunto que você nunca tocou consigo mesmo, né? A partir do momento que submerge não, né? Que emerge, vai lá pra cima, aí, irmão, você vai saber o que fazer com isso. Aí a escolha tá na sua mão, né? Exatamente. E eu vou dizer, tem dias que mesmo com tudo que você sabe sobre você, mesmo com tudo que você trabalha, ensina e, enfim, com todas as ferramentas que você conhece, tem dias que parece que nada funciona. E esse eu acho que é aquele dia que você tem que olhar para você e dizer assim, beleza, ok, Só tá aceita, tudo né? certo, ainda bem que daqui a pouco o dia acaba, ele só tem 12 horas mais pra frente, eu vou dormir, a hora que eu dormir tudo muda, porque quando a gente dorme tudo muda. Tudo muda, porque a nossa consciência muda de estado e ao fazer isso, muitas coisas se acomodam dentro de nós. Então, eu acho que tem dias que são assim. Se o pessoal quiser encontrar, a gente obviamente vai estar marcando aqui no Instagram, vai ter alguns... Na descrição do vídeo, né? descrição do Aqui vídeo. a gente Lugares. já vai colocar, né, o Insta do Yoganaya, do Mahakarma também. Cara, o Mahakarma é um projeto muito legal. O pessoal do Rio, Bahia... Nossa, Bom nós demais. temos várias cidades, Belo Horizonte, Santos, temos em Lisboa, no Porto, em Santa Maria da Feira, na Riviera Francesa, vai começar agora em Amsterdã. Uau, Temos que muitos, legal. temos Nossa. muitos. Então, assim, para quem quer saber sobre as aulas gratuitas que acontecem nos parques, o Mahakarma, que é uma grande ação de karma, basta digitar no Instagram Mahakarma com K, Mahakarma Yoga e o nome da cidade. E aí você vai ver todas as cidades que possuem esse projeto. Legal. Boa. Você dá aula aqui em São Paulo também. Dou aula aqui em São Paulo no projeto também. Sempre que posso estou no parque. Também dou aula no Parque das Bicicletas gratuita, toda semana. Dou aula na formação de professores, que é onde eu passo a maior parte do meu tempo. Aí é um outro projeto que é o Yoganaya, Que é a né? Yoganaya, que forma professores no mundo todo. Então,
Porque nós acreditamos que essa é uma forma de mudar o mundo. Claro. A partir do momento em que a gente compartilha esse conhecimento, todos os nossos professores são convidados a dar aula nos projetos gratuitos, que é uma forma de devolver esse conhecimento para o mundo. Então, uma coisa está ligada à outra. Dou aulas particulares, dou aulas presenciais, dou aulas online. E agora tem uma sequência de workshops que vou fazer online gratuitos, exatamente falando de neurociência e qualidade de vida, neurociência e saúde mental, neurociência e espiritualidade. Temos uma sequência que vai acontecer. Esse vai ser no seu Insta pessoal? No meu Insta pessoal. Vai Ana ficar Lug salvo lá? Yogi. Então tá bom. Acho que é isso. Acho que foi uma delícia. Queria agradecer. Agradecer esse bate-papo. Foi muito gostoso. Olha, estou aqui acordada até agora. Muito obrigado pela presença. Obrigado aí pelo esforço E também de estar com a gente. quero me colocar à disposição para que a gente possa ter outras conversas dentro de temas que podem ser Claro. super interessantes que a gente Claro. pode falar aqui. Com certeza. Com certeza. Assim, a gente sabe que os nossos convidados têm conhecimentos profundos e vastos, assim, né? Então, Nunca Quanto- acaba, né? Em uma quanto mais conversa a gente- só nunca. por exemplo, neurociência, eu fiquei com gostinho Dá- de quero dá pra mais. um dia falar assim. só, né? Eu acho Então, legal. exatamente, eu acho que um dia a gente podia Espiritualidade. falar só de neurociência e espiritualidade, a gente ia ficar o episódio inteiro aqui falando sobre Eu isso, ia adoraria. ser É? incrível. Por Bom, mim vamos já tá- continuar Então já a tá trabalhar aqui. Então já tá marcado. Não, por mim já Esse tá. A gente episódio, só com arruma as certeza. datas e vamos fazer. Ótimo, fechado. Obrigado, Então, Ana. Obrigado pela obrigado mais presença, uma pelo vez. seu tempo. Foi um Obrigada. grande prazer. Foi Obrigada. ótimo receber essa troca. E a gente Obrigado se vê em demais. breve, então. Com A gente se certeza. vê. Aproveitando os agradecimentos para mais uma vez agradecer o James Sport Studio, que recebe a gente aqui nesse lugar maravilhoso. A Granola da Dedi também, né, por estar sempre acompanhando a gente aqui nos episódios. E a você, alquimista, que está aí não só ouvindo a gente, mas está ouvindo a gente com o propósito de se transformar. Agradecer você por ter essa tomada de consciência e por estar em busca de tornar o mundo que seja uma vírgula melhor, um pouquinho melhor. Isso já é muito valioso. Pois é. E tornar possível, né, o podcast, né? Sem Sem vocês- ouvintes, né? Vocês- não estaríamos aqui. Fica aí o convite Então. também. No Spotify você vai ouvir as nossas músicas. Aqui no nosso canal do YouTube, além dos episódios do podcast, também tem nossos videoclipes, onde todo o nosso trabalho ele se amarra com os papos que a gente tem aqui. Então as nossas músicas falam sobre o que a gente conversa aqui. Nossos posts no Instagram falam sobre o que a gente conversa aqui. Então fica o convite para caso você não conheça, vem conhecer um pouquinho mais aí do que é a Toros, o que é essa alquimia que a gente propõe. Uma alquimia tão simples, não precisa ter tubo de ensaio, não precisa ter várias... Pois é. Você precisa de um componente só que é você e a sua vontade. Certo. E a gente se vê, então, daqui 2 semanas para mais um episódio do Alquimia de Si. Valeu.